Bom, então a gente está no nosso estudo de equações diferenciais ordinárias, segunda ordem, e agora a gente vai ver o problema número 5 da nossa lista, que é na parte que fala para resolver EDOs não homogêneas. Ou seja, depois a gente separa a EDO, né, com a parte que tem as derivadas. Aqui a gente está vendo coeficientes constantes, que é o que a gente mais sabe resolver. A gente só vai resolver quando o coeficiente não é constante se ela for de um formato específico, que a gente conhece como Cauchy-Euler. Mas aqui elas são constantes e no lado direito tem uma função, que é o que a gente chama de não homogeneidade. A gente sabe que a solução dessa EDO, ela sempre vai ser uma combinação linear entre a solução da parte homogênea e a solução do que a gente chama da parte não homogênea, né, que é relativa à não homogeneidade. Como assim? Então, primeiramente, buscamos a solução que a gente chama de YH, né, da EDO, que é, né, homogênea. Y duas linhas mais y igual a zero. Então a gente resolve essa EDO homogênea, que é simplesmente quando não tem função no lado direito, mas é a mesma combinação de coeficientes. E a gente vai achar qual é a solução YH que resolve esta EDO aqui, certo? Para a gente resolver isso daqui, a gente vai para o polinômio característico, né? Qual que é o polinômio característico aqui? A gente pode chamar, aqui a gente tem 1 vezes o m ao quadrado, mais 0 vezes o m, mais 1 igual a 0. Certo? Ó, é 1 vezes a derivada segunda do y, mais 0 vezes a derivada primeira do y, mais uma vez o próprio y. Então a gente tem esse polinômio característico aqui, ok? No caso aqui, ó, este polinômio característico, ele tem duas soluções complexas, né? Então as soluções, que a gente pode ver aqui, ficam m igual a mais ou menos i. Porque olha só, se a gente daqui a gente vai ver o seguinte, ó, isso daqui é equivalente a m ao quadrado igual a menos 1. Tirando a raiz, a gente fica com mais ou menos raiz de menos 1. Só que a raiz de menos 1 é o i, então a gente tem mais ou menos i, ok? Quando a gente compara com o formato, né, sendo m igual a alfa mais ou menos beta i, quem que é o alfa aqui, ó? O alfa é zero, ele não existe, não tem ninguém sozinho. Só tem o mais ou menos 1i. Então temos alfa igual a zero e beta igual a 1. Por que a gente faz isso? A gente já desenvolveu todo esse método de solução, né? Então eu vou colocar aqui um logo. A gente tem o YH, né? Que é a solução homogênea. É do tipo, é a seguinte, ó, é E na alfa x, que multiplica A vezes o seno
de beta x mais um b vezes cosseno de beta x. Essa daqui é a solução geral, né? Quando o polinômio característica tem soluções complexas. Aí a solução é desse jeito. Só que o alfa é igual a zero. Então a gente tem n a zero, isso daqui é 1, independente do x. Isso aqui sempre vai ser 1. E aí a gente tem um a vezes seno de x mais b vezes cosseno de x. Tá? Portanto, a solução dessa EDO aqui é o a. Pode chamar de C1 ou C2. Eu vou chamar de a, né? Tanto faz. Seno de x mais um b cosseno de x. Isso para quaisquer valores de a e b. Qualquer valor de a e b que a gente colocar aqui, essa solução, esse YH, resolve essa EDO. Porque a gente pode derivar duas vezes aqui e depois coloca a própria função e vê que isso aqui vai ter que dar igual a zero. Tá? Tem muito a ver com a periodicidade nas derivadas do seno e cosseno, que a gente deriva uma vez e depois deriva de novo e ele volta para a função original, tá? Com um sinal negativo. Então, tá aqui, beleza, achamos o nosso YH. Mas a gente não está procurando a solução da homogênea. Isso é só uma etapa dentro do processo. O próximo passo é a gente encontrar a solução para não homogeneidade, certo? Então agora a gente vai procurar o YNH. Beleza? Então para isso eu vou continuar, vou apagar meu quadro aqui. Então eu apaguei tudo e eu anotei aqui só para a gente não esquecer, né? Vou aproveitar meu quadro. Eu anotei qual é a solução da homogênea, porque essa solução a gente usa o método, a gente vai usar o método da variação dos parâmetros, né? Como pediu o problema. A gente precisa usar essas funções que estão aqui, ó. Notem que a solução homogênea ela é uma combinação linear de duas funções que são ortogonais. O seno e o cosseno. Você não consegue fazer duas vezes o seno e dar igual ao cosseno. Então elas são independentes. Eu não consigo fazer 3 vezes o cosseno e dar o seno. Não. O que muda, elas são periódicas em x, mas elas não são múltiplas uma da outra. Elas são ortogonais, certo? Então a gente já tem duas soluções ortogonais. Notem que duas soluções ortogonais, duas funções ortogonais, é um pré-requisito para a gente achar a solução geral de uma EDO de segunda ordem. Então, segunda ordem a gente vai sempre tem que ter duas soluções ortogonais. E agora a solução, a parte não homogênea tem que ser ortogonal a essas duas, né? E como é que a gente vai achar, né? Vou colocar aqui a continuação. Vamos encontrar, descobrir, né? Criar, montar, né? Vamos encontrar uma solução YNH para que ela resolva a não homogeneidade. A YNH como para compor a solução geral. Como é que é a solução geral dessa equação? Ela sempre vai ser uma y homogênea, que a gente já tem aqui, que é o a seno x mais b cosseno x. E aí a gente vai ter ainda o YNH, que a gente não sabe. Então a gente vai compor a solução geral encontrando o y não homogêneo. E como é que a gente vai encontrar o y não homogêneo, né? Vamos utilizar, vou colocar aqui utilizando, né, porque já vamos aqui, utilizando o Wronskiano. Certo? A técnica do Wronskiano a gente desenvolveu ela em aula, a gente mostrou ela como um teorema. Porque a gente já demonstrou em aula, a gente não precisa demonstrar que ela é válida aqui, a gente só vai usar. É a ideia do... Quando eu falo teorema, é sempre assim.
A gente utiliza um teorema porque é uma técnica que a gente já demonstrou em aula. Por exemplo, eu não preciso demonstrar toda vez que eu vou fazer uma derivada de x ao quadrado que isso daqui é igual a 2x. Eu não preciso demonstrar. Aqui tem um monte de cálculo por trás. Tem o limite, né, do ΔX tendendo a zero sobre o valor de x. Então tem a derivada é um limite, né? É o limite da secante quando o intervalo tende a zero. Sabe? A gente não precisa demonstrar os teoremas, a gente só vai usar. Então, para o Wronskiano aqui, é a mesma coisa. A gente só vai usar, a gente já demonstrou ele em aula, porque ele funciona. Só que sem a gente demonstrar em aula, se a gente vai, ou em aula, ou que vocês demonstrem, vocês usar uma técnica que não foi demonstrada, ela precisa ser justificada. Lembrem que tem que tomar cuidado com isso, né? Aqui, então, eu estou partindo do princípio que a gente já demonstrou que essa técnica é válida. Tá? Como é que é o Wronskiano? O Wronskiano a gente vai ter que construir ele, que é o Wronskiano, o W. Ele é assim, ó. A gente vai pegar... A gente vê o YH e tem um YH1 e o YH2, tá? São duas funções que são linearmente independentes. Isso a gente estuda em álgebra linear também. O Wronskiano a gente vê em álgebra linear. Tem uma aula gravada sobre isso no curso de álgebra linear. A gente vai pegar a primeira função, que é o seno, e eu vou colocar aqui, ó, seno de x. A segunda função, que é o cosseno, eu vou colocar aqui, ó, cosseno de x. O Wronskiano aqui. O Wronskiano não é uma matriz, ela é um determinante. Tá? É como se fosse um determinante. Porque determinante é matriz de números. Enfim, vamos lá. Seno de x, cosseno de x. O que a gente vai colocar aqui na segunda linha para calcular esse determinante? A gente vai colocar a derivada do seno e aqui a derivada do cosseno. Se fosse em outras funções, se fossem exponenciais, a gente colocava a derivada da primeira função e a derivada da segunda função. Então, essa daqui é o W, né? O Wronskiano W. Depois a gente vai fazer o W1 e o W2, mas já vai ficar claro como é que a gente vai fazer isso aqui. Tá? Eu também estou partindo do princípio que a gente já demonstrou que isso é válido. Qual que é a derivada do seno? É o cosseno, né? E qual que é a derivada do cosseno? Menos o seno. Então a gente agora faz o quê? Pega a função, deriva. Derivou, derivou. Agora a gente vai fazer um determinante. O determinante é aqui, ó. Multiplica assim e multiplica assim. Então a gente pega o seno de x vezes menos seno de x. Isso aqui vai ficar menos o seno ao quadrado de x. E aí pega o cosseno e multiplica pelo cosseno. É mais, só que como é a diagonal secundária, é menos aqui. Esse menos aqui é desse sinal, esse menos aqui é da diagonal secundária. Cosseno ao quadrado de x. Ok? Só que aqui a gente percebe que é menos o seno ao quadrado de x mais cosseno ao quadrado de x. Só que seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado é 1. Então isso daqui é menos 1. Então o Wronskiano é igual a 1. Menos 1. Ok? Então a gente tem ali o Wronskiano menos 1. Só que para a gente achar o YNH, a gente ainda vai fazer o W1 e o W2. Como é que eles ficam? Então eu copiei aqui o Wronskiano aqui em cima, porque agora a gente vai calcular o Wronskiano 1. O Wronskiano 1, ele é o seguinte.
A gente vai pegar esse Wronskiano aqui, tá? E esse Wronskiano aqui, ó, ele tem seno, cosseno, cosseno e menos seno. A gente vai copiar a segunda coluna só. Deixa eu fazer mais juntinho aqui, ó. Só que aqui no lugar da primeira coluna, a gente vai pegar esse cara aqui, ó. Essa não homogeneidade, que é o cosseno ao quadrado de x. E eu vou colocar aqui, ó, 0 e cosseno ao quadrado de x. Esse é o W1. A gente substitui a primeira coluna. E a gente vai ter aqui no primeiro diagonal dá 0 e na segunda diagonal aqui a gente vai ter menos cosseno ao cubo de x. Aí a gente vai fazer o W2. Como é que é o W2? A gente pega... Antes a gente substituiu a primeira coluna, agora a gente vai substituir a segunda coluna. Então aqui eu vou pôr 0 e cosseno ao quadrado. E a primeira coluna vai permanecer. Então vai ter o seno e o cosseno. E aqui a gente vai ter, na diagonal principal, a gente vai ter seno de x cosseno ao quadrado de x, e na diagonal secundária é 0. Ok? Então a gente tem aqui o W1, W2 e o W. O que a gente faz com isso? Né? Sabemos que o y não homogêneo ele vai ser uma combinação, né? Eu vou chamar de C vezes o W1 sobre W mais aqui do Y2 a gente vai ter um D W2 sobre W. Ah, não, aqui então a gente tem a variação de parâmetros, a gente vai pôr o U1 vezes o seno de x. E aqui o U2 vezes o cosseno de x. Mas quem são o 1 e o 2 e o 2? Essa aqui é a pergunta, né? A gente sabe que o U1 derivada vai dar o W1 sobre W. E o U2 derivado é o W2, é o Wronskiano 2 sobre o Wronskiano W. Então, até eu vou escrever aqui, ó. Então, a derivada desse U aqui é o menos cosseno ao cubo de x sobre menos 1. Ou seja, cosseno ao cubo de x. E o U2' é o W2 sobre o W. Então a gente tem o seno de x, cosseno ao quadrado de x, dividido por menos 1. Isso aqui fica menos seno de x, cosseno ao quadrado de x. Ok. Bom, a gente sabe que essa não homogeneidade, aqui, o que tem por trás dessa técnica? A gente encontra a solução homogênea, encontra as duas funções que estão sendo combinadas, que é o seno e o cosseno, e aí a gente pega a não homogênea e pega a mesma solução homogênea, só que no lugar de uma constante aqui e uma constante aqui, a gente coloca parâmetros variáveis aqui, ó. E esses parâmetros variáveis a gente encontra pelos Wronskianos dessa forma. Por enquanto a gente não tem o 1 e o 1, 2, mas a gente tem a derivada deles. Então para a gente achar a derivada,
a gente tem que fazer a antiderivada, né? Qual é a função que a gente precisa derivar, ou seja, a integral. Qual é a função que a gente precisa derivar para obter o U1 e qual a gente precisa derivar para obter o U2, né? Sendo que a gente já tem a derivada deles aqui. Então a gente tem a não homogênea é o U1 seno de x mais o 2 cosseno de x. A gente tem que achar o U1 e o 2. Então o U1 ele vai ser a integral do cosseno ao cubo de x dx. E o U2 vai ser a integral de menos seno de x cosseno de x dx. Essas duas integrais a gente já resolveu bastante em cálculo 1. Então, essa cosseno ao cubo de x, ela é bem trabalhosa de fazer, né? Tem que fazer algumas substituições, mas eu vou considerar que vocês já sabem fazer esse tipo de integral. Eu só vou anotar aqui que é o seno de x menos o seno ao cubo de x sobre x mais uma constante. Mas a constante no caso aqui não nos importa, mas eu vou colocar aqui também. A gente precisa de um parâmetro só, né? Não infinitos. Não vai só complicar, a gente tem que arranjar termo. Então eu vou fazer mais c, só que a gente vai escolher o c constante, o c igual a zero. Aqui. E aí a gente tem a integral do seno de x cosseno ao quadrado de x. Então essa daqui é menos cosseno ao cubo de x sobre 3. Também mais uma constante que a gente vai ignorar por causa da técnica. A gente vai usar essas duas aqui. Portanto, olha o que a gente tem. A gente tem que o y não homogêneo, a parte não homogênea da solução, ela vai ser o seno de x menos seno ao cubo de x sobre x, que multiplica seno de x. Né? Então, no lugar do U1, a gente coloca o U1 que a gente encontrou aqui. E no lugar do U2, a gente põe o U2 que a gente encontrou aqui. Então, aqui ó, vai ser menos o cosseno. Aqui tudo multiplicando por seno, na verdade eu posso fazer direto. Bom, eu vou fazer separado. Eu vou fazer aqui, ó, mais menos cosseno ao cubo de x sobre 3, que multiplica o cosseno de x. Tá? Ou ainda, eu vou colocar aqui, ó, seno ao quadrado de x menos seno na quarta de x sobre x menos cosseno na quarta de x sobre 3. Essa é a solução da parte não homogênea. Finalmente, a solução geral, que ela é um y, lembrando, né, que ela é a parte homogênea mais o y da parte não homogênea. Ela vai ficar o y da parte homogênea é o a seno de x mais b cosseno de x. E o y da não homogênea, ele vai ficar mais seno ao quadrado de x menos seno na quarta potência de x sobre x menos cosseno na quarta potência de x sobre 3. E essa aqui é a solução geral da EDO que a gente precisava resolver. Ok? A gente encontra a solução da parte homogênea e depois encontra os parâmetros que são variáveis, que é o y1 e o y2, bem em analogia ao que a gente encontrou aqui, ó.
no lugar dos parâmetros constantes, a gente faz parâmetros variáveis, e esses parâmetros variáveis a gente encontra fazendo a integral do Wronskiano, né? A gente pode ver que aqui no lugar do cosseno ao cubo, a gente tem o W1 sobre W. E aqui no lugar de seno, aqui, a gente tem o W2 sobre W. Tá? Então aqui a gente vê de onde saiu aquelas funções, a técnica que a gente usou.